Oi, pessoal! Você que é aluno do 9º ano do ensino fundamental, seja bem-vindo à nossa aula de ciências, onde nós vamos estar trabalhando química. Vocês já viram aí algumas aulas de física, né, com os nossos professores, e aqui nós temos os conteúdos de química que são trabalhados dentro do 9º ano. Lembrando que nós vamos fazer uma aula bem curtinha, né, nosso conteúdo, ele vai ser bem breve, mas a gente vai trazer bastante informações bem legais para vocês. Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da química. Vamos lá para a nossa aula? Então, nós estamos com a disciplina de ciências e nós vamos estar falando sobre a história da química, parte 1. E hoje a gente começa a falar sobre a alquimia, que ela foi a precursora da química. Mas aí vem aquela pergunta: o que é alquimia? Vamos aqui com a gente rapidinho. Você deve estar pensando, será que a alquimia ela era uma ciência? Será que não? O que é essa alquimia que deu origem à disciplina que nós temos hoje, a ciência que nós temos hoje, que é a química? Pois bem, se a gente for pegar um contexto histórico da alquimia, ele é bem amplo e bem complexo. Porém, hoje, nós não consideramos a alquimia como uma ciência. Por quê? Porque ela era uma mistura de muitas áreas que hoje são específicas. Dentro da alquimia, nós tínhamos a biologia, nós tínhamos a astrologia, nós tínhamos a física, a química, o misticismo, espiritualismo. Então, nós tínhamos ali várias direções de estudo envolvendo uma única coisa que é a alquimia. Então, por definição, nós dizemos que a alquimia ela é uma arte. É uma arte que ela tem alguns objetivos específicos. Vamos lá para a gente ver quais são esses objetivos? Então, aqui, ó, nós temos como definição que a alquimia ela é uma arte que trata de trabalhar e aperfeiçoar os corpos com a ajuda de quem? Da natureza. A alquimia ela floresceu durante a Idade Média. Nós não temos um ponto específico de onde ela surgiu. Isso porque ela foi vista, né, os alquimistas, eles eram encontrados em várias civilizações, sendo essas civilizações egípcias, romanas, nós tínhamos também gregos que eram alquimistas, nós tínhamos mesopotâmios também alquimistas. Então, em várias áreas do mundo existiu alquimistas que trabalhavam de um modo, vamos dizer assim, um pouco sigiloso até, né? Eles não tinham a abertura que nós temos hoje para falar de ciência. Então, em alguns momentos, tinham os cultos muito restritos, né? Então, a alquimia ela era envolvida por uma coisa bem, como é que a gente poderia dizer, bem oculta, aquilo muito misterioso. Só da gente ver que nós tínhamos ali o misticismo, espiritualismo, tudo envolto de ciências. Então, em alguns momentos, esses alquimistas, para se reunir e até mesmo para fazer os seus estudos, eles iam para lugares mais reservados, aonde eles não seriam julgados pelo resto da sociedade. Então, a alquimia ela é envolvida por muitos mistérios. E ela tinha alguns objetivos principais, né, e muito importantes. E trabalhava em cima de 3 correntes de pensamentos. Vamos lá para a gente ver quais eram essas correntes? Então, eles trabalhavam fundamentados em 3 correntes importantes. A primeira dela é a filosofia grega. Isso porque lá na Grécia, gente, nós temos o berço das ciências, tá? Os filósofos, eles foram os primeiros a questionar os fenômenos naturais que até então eram direcionados para os deuses. O deus trovão, o deus da chuva, o deus da terra, da água. Isso, todos os fenômenos naturais, a humanidade, durante algum tempo, agregava a eles
aos deuses. E os filósofos, eles foram os primeiros a quebrar essas correntes, trazendo o racionalismo, né? Trazendo os questionamentos e também uma linha de experiências. Então, na filosofia grega, nós temos a metafísica, a transcendência, o estudo espiritual e a subjetividade. Outra corrente era o misticismo oriental. Aqui tem uma parte um pouco mais oculta dentro da alquimia, onde nós tínhamos a presença de cerimônias secretas e invocação de deuses. Então, você pensa, tudo isso dentro de uma única vertente, que era a alquimia. E, por último, nós temos as tecnologias egípcias. As tecnologias egípcias, assim como muitas das áreas que foram trabalhadas dentro da alquimia, deram origem a técnicas que são utilizadas até hoje. Aqui nós temos a destilação, a sublimação e o banho-maria. Ah, professora, mas a alquimia, então, ela já trabalhava algumas experiências no ramo da química? Sim, no ramo da medicina também. E em outras áreas nós temos essas vertentes. Isso porque os alquimistas, eles tinham alguns objetivos específicos e eles traçavam, a partir de teorias, eles traçavam linhas experimentais. Então, eles faziam experimentos. E para fazer experimentos, eles tinham que utilizar materiais e técnicas. Daí a gente vem na evolução da ciência até chegar no que nós temos hoje como a química. Por isso que os alquimistas, eles são ditos como os nossos primeiros químicos, porque eles começaram a fazer ciência, eles começaram a fazer experimentação, eles começaram a desenvolver métodos, né? Não fazer simplesmente pelo acaso. Um ponto bem importante, se a gente for pegar, por exemplo, é o próprio banho-maria e a técnica de destilação que surgiu na época da alquimia. Professora, o que é a destilação? Isso a gente usa hoje? Usa. Nós usamos bastante na química, quando a gente vai trabalhar principalmente separação de substâncias. Digamos que a gente tenha lá uma mistura de água e sal. Eu quero fazer a separação dessa água e do sal. Eu quero obter tanto a água quanto o sal separadamente. Você consegue fazer isso em casa? Você pegar lá um copo com água e dissolver um pouco de sal e depois separar eles dois? Dá para fazer. Só que requer técnicas, que é a técnica da destilação. Essa destilação, o que ela consiste? Eu vou pegar essa mistura, onde eu tenho o sal e a água ali, e vou colocar para ser aquecido, e vou reter aquele vapor que for sair, porque a água, com o tempo, nós sabemos que ela vai evaporar, né? Eu vou reter aquele vapor para obter a água destilada, ou seja, a água ela vai evaporar, ela vai ser resfriada e vai voltar para a sua fase líquida. E depois que toda aquela água evaporar, dentro lá do teu recipiente, seja um becker ou ainda um copo, vai ter o sal. E assim a gente tem a destilação. E essa é uma técnica que surgiu aí, ó, na alquimia, que é uma arte muito antiga. O banho-maria também. O banho-maria, ele leva o nome da pessoa que descobriu essa técnica. E a gente utiliza ainda hoje, não só na química, mas também no nosso dia a dia. Vamos lá para a gente ver um pouco mais sobre essa ciência, sobre essa arte? Então, aqui, a alquimia, ela possuía uma dupla preocupação. Essa dupla preocupação é o que mais marcou a alquimia e o que fez com que ela seja conhecida também até hoje. A primeira foi a busca do elixir da vida longa. Para quê? Para garantir a imortalidade e a cura das doenças do corpo.
Então, os alquimistas, eles ficavam fazendo ali misturas de plantas, de minerais, de substâncias que eles extraíam da natureza em busca de um elixir que fosse promover a vida longa ou ainda garantir a imortalidade, né, das pessoas. Esse aqui é um dos principais objetivos que a alquimia tinha. Então, a partir desse objetivo, gente, nós tivemos o foco da alquimia em cima do estudo, vamos dizer assim, de remédios. Se eu quero fazer um elixir que cura as doenças do corpo, eu estou produzindo medicação, né? Então, a alquimia, a partir disso, ela também trabalhou nessa vertente. E a segunda preocupação dela era a descoberta de um método de transformação de metais comuns em quê? Em ouro. Isso aqui nós chamamos de transmutação. E essa transmutação iria ocorrer na presença de um agente conhecido como a pedra filosofal. Eu creio que vocês já tenham escutado esse nome, pedra filosofal, em algum momento da vida de vocês. E essa pedra, ela teria a capacidade de transmutar outros metais simples em ouro, né? Ela iria elevar esse metal a ouro. Qual o objetivo da transmutação? Um dos principais objetivos da transmutação, pessoal, não era somente, é porque é ouro. Não, é porque eles consideravam o ouro como um metal, digamos assim, perfeito. Por quê? Ele tem uma resistência muito grande, ele não oxida, ele não enferruja como os outros metais. Então, ele era dito como um metal perfeito. E aí, os alquimistas, observando as características do ouro e dos outros metais, eles tinham essa tendência de querer elevar os outros metais na mesma condição do ouro. Dentro de outros objetivos que a alquimia possuía, ela também possuía o objetivo de enriquecer rapidamente a realeza, né? As pessoas de alto escalão da época também era um objetivo da alquimia. Só que nesses primeiros aqui, do elixir da vida longa e da pedra filosofal, nós não tínhamos necessariamente o objetivo econômico. Nós tínhamos esse objetivo da elevação desses metais e dessas substâncias. Tranquilo? Vamos lá ver como é que é o símbolo da transmutação? Olha só, aqui eu trouxe para vocês observarem. Era um dos símbolos que era utilizado durante a transmutação, tá, gente? Não tenham medo, não tem nada demais. É um dos símbolos que eles utilizavam durante os experimentos deles, como a gente já falou. A alquimia, ela não envolvia somente a ciência como a gente conhece hoje. Ela envolvia outros tipos de rituais ocultos, como invocação de deuses. E aí, utilizava-se do simbolismo também nessa época. Aqui nós temos a representação de um laboratório de um alquimista. Aqui a gente tem, olha, gente, representado aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar onde tem essa chama. Nós temos a representação do processo que seria de destilação. Ele é bem simples aqui. Nós temos a chama aquecendo a mistura que está aqui dentro. À medida com que essa chama vai aquecendo, nós temos a evaporação do líquido, que é depois retido aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar se eu colocar um amarelinho. Aqui. E dentro desse tubo vai permanecer a parte que não vai evaporar mediante ao calor. Nós temos ainda a presença aqui, ó, de balança, olha só, onde eles utilizavam já naquela época. Hoje nós temos balanças de precisão, balanças bem mais tecnológicas, mas tudo isso fundado nessa época da alquimia. Nós temos aqui algumas das contribuições da alquimia para o nosso dia a dia, né?
para a nossa ciência de hoje. Na China, as especulações dos alquimistas conduziram ao domínio de muitas técnicas de metalurgia. E também a descoberta de quem? Da pólvora. Os chineses, eles inventaram os fogos de artifícios, para quem não sabe. E foram os primeiros a utilizar pólvora em combate. Então, aqui nós temos a pólvora, antigamente era representada somente como pó negro, porque eles não tinham um nome específico, e foi descoberto a partir dos nossos alquimistas da época. A alquimia, ela representou valiosas contribuições para a medicina. Então, dentro da alquimia, nós tivemos uma parte dela que estudava, como eu falei, o elixir da vida. Se ele estudava a cura para todas as doenças do corpo, obviamente, contribuiu muito para o desenvolvimento da medicina. E essa parte da alquimia era conhecida como iatroquímica, que se destinava à preparação de drogas para serem utilizadas em doenças. A alquimia envolvia a combinação de elementos de diversas outras ciências, como a química, a física, biologia, a medicina, geologia, a metalurgia, filosofia, astrologia, astronomia, antropologia, arte, espiritualismo, misticismo, dentre outras áreas que também eram presentes dentro dessa arte. Então, nós conhecemos aqui que, a partir dos primeiros alquimistas, nós tivemos o desenvolvimento de muitas técnicas e de muitas teorias que valem até hoje. Então, por isso que nós temos que a alquimia, ela é a precursora da química moderna, tá, gente? E eu tenho muitos detalhes que fica pouco tempo para a gente falar, mas vamos lá para a gente poder finalizar e a gente conhecer um pouquinho mais. Então, nós temos aqui que a alquimia, ela se tornou o quê? Uma prática importante no desenvolvimento do conhecimento e, de técnicas que mais tarde viriam a ser usadas em muitas ciências, principalmente na química moderna, que é a química que vocês vão estudar, não somente agora no 9º ano, mas durante o ensino médio de vocês. E dependendo da área de atuação numa faculdade futura, pode ser abordada também. E a gente fecha aqui a nossa aula de hoje com essa frase, com esse pensamento de Isaac Newton, que fala: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, a gente ainda tem muito o que aprender. E não se preocupe que eu vou estar aqui com vocês para a gente aprender juntos, porque é aqui, é uma troca. Vocês aprendem comigo e eu também vou aprendendo com vocês. E aí a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Lembrando, tem atividade depois lá para vocês, quem tiver acesso. Quem tiver dúvida, fala com o professor, com seu pai, com seu irmão mais velho, colega. Busca na internet se você tiver acesso, no seu livro didático também. E vamos estudar, vamos nos aprimorar para a gente também ser transmutado e virar um aluno ouro, né, gente? Então, fique ligadinho que a gente tem mais aula pela frente.